O programa de hoje apresenta a decisão do Supremo que obriga os governos a contratar todos os aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital. Agora, quem passar no concurso vai ter que ser chamado pela administração pública dentro do prazo de validade da seleção. A decisão foi no julgamento de um recurso do governo do estado do Mato Grosso do Sul, que questionava a obrigação de nomear candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente auxiliar de perícia da Polícia Civil. O processo já tinha sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a posse dos aprovados no concurso. Mas, inconformado com a decisão do STJ, o estado recorreu ao Supremo. O governo argumentou que a Constituição estabelece a autonomia da administração pública, o poder de avaliar a real necessidade de nomeação dos candidatos aprovados e que não há qualquer direito líquido e certo à nomeação. A garantia desse direito, segundo o Estado, seria uma interpretação constitucional equivocada. Claro que não estamos aqui a defender que não possa haver mudança de interpretação ou mudança da jurisprudência. Sim, é possível, desde que haja situações fáticas novas que justifiquem e que seja preservada o princípio basilar da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. Na tentativa de convencer os ministros de que o governo não era obrigado a fazer as nomeações, o procurador do estado do Mato Grosso do Sul também citou um caso em que, dependendo da decisão do STF, poderia ter que dar posse a 1.500 novos servidores. No ano de 2005, foi publicado um edital do estado do Mato Grosso do Sul para a contratação de 1.500 servidores assistentes de ensino básico. No ano seguinte, vem a emenda constitucional número 53, de 2006, e implantado no ano de 2007 o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. O que aconteceu nesse caso? Foram fechadas 36 escolas estaduais, por quê? Porque houve uma municipalização do ensino. E hoje o que nós não temos mais a necessidade, e não por um ato da própria administração, não foi a própria administração que criou essa situação, foi o Constituinte reformador, que, ao alterar o sistema do ensino, acabou esvaziando, no âmbito da rede estadual de ensino, o ensino básico. Houve uma migração para o ensino municipalizado, foi para o município. E nós estamos com essas 1.500 pessoas. E se aplicarmos esse entendimento linearmente, teremos que nomeá-las. Teremos que nomeá-las para quê? Esta é a questão. Esta corte chegar ao entendimento de que há direito líquido e certo à nomeação, o Estado requer a modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos para preservar pelo menos os efeitos nefastos que serão aplicados por uma jurisprudência, um giro jurisprudencial retroativamente aplicado. Em situações como essa que nós temos no estado do Mato Grosso do Sul, de 1.500 pessoas para um ensino fundamental que já não é mais da alçada do Estado. A Advocacia Geral da União também se manifestou a favor do estado do Mato Grosso do Sul. Para a representante da AGU, não há previsão legal que garanta a posse ao candidato aprovado dentro do número de vagas. A União sustenta que não há esse direito líquido e certo, mas há expectativa de direito, justamente por força do próprio conteúdo do artigo 37, que nos três incisos, nos 4 incisos, que fazem referência ao concurso público, em nenhum deles reconhece esse direito líquido e certo. O primeiro estabelece o concurso público como regra para ingresso no âmbito do poder público. O segundo, o prazo de validade do concurso público. O terceiro, o direito de precedência. E nenhum deles há, de fato, referência a esse direito líquido e certo. Essa Suprema Corte, em nenhum momento, reconheceu a existência do direito líquido e certo. O que se reconheceu é que, diante de eventuais
excessos e em casos particulares e pontuais, quando há desvio de finalidade, quando há até possível abuso de autoridade, é sim possível se constatar, se extrair um direito subjetivo do candidato à nomeação, mas não o direito líquido e certo daqueles que foram aprovados dentro do número de vagas a ocupar aquela vaga no âmbito do poder público. Até porque aquilo que foi mencionado aqui da tribuna merece mesmo uma certa ponderação, porque fatos ulteriores que não foram previstos quando da elaboração do edital, eles podem de fato surgir, de modo a impedir que o administrador público convoque todos os recrutados. E isso não por uma vontade só dele, porque muitas vezes essas questões ultrapassam o próprio querer daquele administrador público, que tem que se sujeitar a outras políticas, muitas vezes até algumas de maior relevância. O tema teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo, o mecanismo que determina que toda a justiça brasileira siga o mesmo entendimento do STF no julgamento de casos idênticos. A repercussão foi reconhecida porque o tema tem relevância jurídica e econômica, já que a obrigação do Estado em nomear o candidato aprovado está diretamente relacionada ao aumento da despesa pública. Essa repercussão geral faz com que todos os processos hoje em tramitação tenham que obedecer essa decisão. Ou seja, já se sabe de antemão, de forma impositiva, como será o julgamento do futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto no Supremo sobre essa matéria. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, foi o primeiro a votar. Ele entendeu que a administração pública poderá escolher, dentro do prazo de validade do concurso, o momento em que os candidatos serão convocados, mas não poderá deixar de fazer a nomeação. Se o Estado promove um concurso público, inclusive efetuando despesas com sua realização, impondo sacrifícios aos particulares e deles exigindo disponibilidade para a assunção imediata, não se pode admitir o exercício discricionário da competência para nomear. Se promoveu o concurso público e homologou o resultado, o Estado apenas pode deixar de promover a contratação mediante motivação satisfatória. Essa motivação não pode restringir-se à invocação da titularidade simplesmente de uma competência discricionária. Para o relator, a convocação é obrigatória, salvo em situações excepcionais que justifiquem a negativa da nomeação. O ministro Gilmar Mendes fez questão de citar em quais os casos seria facultativo ao governo dar posse aos candidatos. É necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: superveniência. Os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Imprevisibilidade. A situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a administração pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso conforme as regras do edital. Gravidade. Os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da administração pública. Necessidade. A solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. A decisão foi por unanimidade. Todos os ministros seguiram o voto do relator do processo, ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho inteiramente o eminente relator, senhor presidente. Eu também vou acompanhar o belo voto do eminente ministro relator. Presidente, também eu acompanho o eminente relator. Eles entenderam que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito líquido e certo à nomeação, conforme previsto na Constituição Federal. Evidentemente, houve uma mudança de paradigma, porque outrora a administração poderia eventualmente ter essa discricionariedade de nomear ou não. Mas a proposta do ministro Gilmar, que é uma proposta que está de acordo com os novos paradigmas do direito administrativo, é que, em princípio aprovado,
num concurso previamente também chancelado pela administração pública, o candidato tem o direito à nomeação, salvo um fato superveniente. Então, inverte o ônus. A administração vai ter que motivar por que é que nomeia. O candidato tem o direito à nomeação, o Estado tem o dever de motivar por que não faz. Tanto mais que, se analisarmos o plano humano, os candidatos se empenham, abrem mão de diversas coisas da sua vida pessoal para poderem se empenhar física e espiritualmente em prol do concurso que querem realizar, e aí já recaímos até no campo de direitos fundamentais mesmo da pessoa humana, conquanto seja também o candidato de um concurso público. E é nesse sentido também que eu voto e acompanho o relator ministro Gilmar Mendes, parabenizando pela profundidade do voto, enfrentando todas as eventuais objeções que se poderia lançar a esse direito dos candidatos à nomeação em concurso. Presidente, também eu acompanho o eminente relator, penso que Sua Excelência trouxe a solução correta no sentido de permitir ao Estado que justificadamente deixe de nomear em razões excepcionais, como inclusive houvera sido destacado à tribuna pela nobre advogada da União. E, no caso, não há essa justificativa, não há nenhuma excepcionalidade. No mais, acompanho Vossa Excelência inteiramente com os acréscimos já efetuados pelo eminente ministro Fux. A matéria gerou uma interpretação inédita sobre o tema, mas, mesmo assim, o julgamento no plenário durou apenas um dia. Em pouco mais de 2 horas, os ministros deram a resposta esperada por milhares de candidatos. Eu centro este direito subjetivo no cidadão e não no concursado. E as portas da justiça estarão sempre abertas para agasalhar esse direito, como ocorreu numa via que é uma via estreita, que é a via do mandado de segurança, né? A administração pública não faz o recrutamento dos servidores aprovados, mesmo dentro das vagas ofertadas. A ministra Carmen Lúcia acompanhou integralmente o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, e ressaltou que o Estado não tem liberdade total de atuação como administrador. Eu não acredito em poder discricionário na administração. Acho que isso é uma coisa velha, com todo respeito pelos que pensam que ainda existe. Isso há algum tempo, quer dizer, eu acho que, como disse o ministro Gilmar, entre a tal discricionariedade de outros tempos e o arbítrio, praticamente não há diferença. Eu acho que todo ato administrativo tem algum elemento de discricionariedade, o que é muito diferente de ter poder discricionário. O poder discricionário da administração pública é aquele poder em que ela define qual é o melhor momento no tempo e se pratica ou não determinado ato. Então, ela tem, digamos assim, de uma forma diferenciada, o livre-arbítrio para decidir se pratica ou não o ato ou quando o pratica. Agora, essa discricionariedade, ela já de 99, pelo menos para cá, de 1999 para cá, ela sofre várias condicionantes. Há doutrinadores que chegam a dizer que não há mais discricionariedade na administração. Então, eu acho que, na verdade, tudo que foi citado gentilmente pelo ministro Gilmar, eu reafirmo, apenas mudei em algumas coisas que não alteram em nada a conclusão. Presidente do Ministério Federal.